Minha mesada é maior que o seu salário. A frase saiu da boca do adolescente como uma piada, acompanhada de riso e desprezo. Para ele, aquilo era só mais uma provocação. Para a empregada, foi o estalo que quase a fez desistir de tudo. Porque o pior nem era a humilhação, era o fato de ser verdade. Ela estava ali todos os dias naquela mansão enorme, limpando o que nunca seria dela, ouvindo comentários atravessados, piadas cruéis, ordens dadas como se ela fosse invisível. Já tinha engolido muito choro em silêncio, mas naquela tarde algo pesou mais. Talvez o cansaço acumulado, talvez o medo constante de perder o emprego, talvez a lembrança da filha especial esperando em casa, ou da mãe doente que dependia daquele salário para comprar remédios. O adolescente não fazia ideia de nada disso. Para ele, a vida era simples. Dinheiro sempre teve, atenção sempre teve e respeito. Nunca precisou aprender. Ele achava que aquela mulher era só mais alguém que precisava dele, e não o contrário. Mas o que ele não imaginava é que, ao ultrapassar um limite, forçaria uma conversa que mudaria muito mais do que o clima daquela casa. Porque quando a empregada resolveu parar, respirar fundo e falar a verdade, ela não estava pedindo pena, estava pedindo dignidade. E a resposta que veio do garoto não foi deboche, nem indiferença. Foi algo que ninguém naquela casa esperava. Antes de continuar, quero saber de você. De que cidade você está assistindo essa história agora? Me conta nos comentários. Eu sempre leio tudo. E se você gosta de histórias com reviravoltas, injustiças e mudanças inesperadas, já se inscreve no canal, porque essa aqui está só começando. A empregada acordava todos os dias antes do sol nascer. Pegava 2 ônibus cheios, atravessava a cidade inteira e chegava naquela mansão onde tudo brilhava, menos a forma como ela era tratada. Nunca reclamou do trabalho pesado, nem das horas extras disfarçadas de favor. O que doía eram as palavras jogadas como lixo, principalmente vindas de quem nunca precisou levantar um copo sozinho. O adolescente passava a maior parte do dia trancado no quarto, cercado de telas, roupas caras e silêncio. Quando aparecia, era sempre com comentários ácidos, rindo da roupa simples dela, do jeito que falava, da marmita que trazia. Os pais quase nunca estavam em casa, e quando estavam, fingiam não ouvir. Para eles, aquilo era coisa de adolescente. Naquela semana, a pressão estava maior. A mãe da empregada tinha piorado de saúde e a escola da filha tinha ligado 2 vezes por causa de terapias atrasadas. Cada centavo daquele salário já estava comprometido antes mesmo de cair na conta. Ela pensava em pedir demissão todos os dias, mas sempre chegava a mesma pergunta: como sobreviver sem aquele dinheiro? O comentário da mesada veio quando ela limpava a sala. O riso dele ecoou pela casa vazia. Ela fingiu que não ouviu, como sempre fazia. Mas algo mudou. O pano parou no ar. As mãos tremeram. Pela primeira vez, ela sentiu que, se ficasse calada de novo, algo dentro dela ia se quebrar de vez. Ela respirou fundo e continuou limpando, mas a cabeça não parava. Até onde alguém aguenta ser humilhado por precisar sobreviver? Você, no lugar dela, teria engolido mais uma vez ou teria falado? Essa pergunta martelava enquanto ela se preparava para tomar uma decisão que nunca tinha tomado antes. Naquele dia, o silêncio da casa parecia mais pesado que o normal. O adolescente estava largado no sofá, mexendo no celular, quando ela voltou à sala. O pano já não estava mais nas mãos. Ela ficou parada por alguns segundos, como quem cria coragem antes de atravessar uma ponte perigosa. Ele percebeu e levantou o olhar, já pronto para mais uma piada. Ela falou baixo no começo, quase pedindo permissão para existir. Disse que não era engraçado ouvir aquilo todos os dias, que o trabalho dela sustentava uma casa inteira. O garoto riu de novo, mas dessa vez o riso saiu torto, nervoso.
Não era comum alguém responder, muito menos alguém que, na cabeça dele, dependia daquela família. Então ela continuou. Contou da filha especial, das consultas, das terapias, das noites sem dormir. Falou da mãe doente, dos remédios caros, do medo constante de faltar dinheiro no fim do mês. Não levantou a voz, não acusou, apenas falou. Cada palavra parecia tirar um peso antigo do peito, mesmo com o coração disparado. O adolescente foi ficando quieto. O celular desceu devagar. Ele tentou interromper, dizendo que ela estava se vitimizando, mas a frase morreu antes de terminar. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta pronta. Algo no olhar dela não combinava com fraqueza. Era cansaço, misturado com dignidade. Ela terminou dizendo que não aguentava mais ser tratada como lixo, que precisava daquele emprego sim, mas não ao custo de perder o respeito por si mesma. O ar ficou pesado entre os dois. Você acha que ele pediu desculpas ou reagiu com ainda mais crueldade? Porque a resposta dele mudou tudo dentro daquela casa. O adolescente ficou em silêncio por tempo demais. Não era um silêncio de desprezo, era desconforto. Ele se levantou do sofá, andou pela sala como quem procura uma saída invisível. Então soltou, quase sem olhar para ela, que ninguém nunca tinha falado daquele jeito com ele. Nem o pai, nem a mãe, nem os professores caros que passavam pela casa. Ele riu de novo, mas agora sem deboche. Disse que a tal mesada grande não era prêmio nenhum. Era silêncio comprado. Os pais quase nunca estavam presentes. Quando estavam, era para cobrar resultados, notas, comportamento impecável. Dinheiro sempre teve, atenção nunca. Aquela arrogância era uma armadura que ele vestia desde pequeno. Ela ouviu sem interromper. Pela primeira vez, não estava ali apenas como empregada, mas como alguém que enxergava outro ser humano por trás da pose. Ele confessou que gostava de provocar porque assim se sentia no controle. Melhor humilhar do que admitir que se sentia sozinho dentro da própria casa. Uma conversa mudou de tom. Ele perguntou como era cuidar de uma filha especial. Ela explicou com calma, falou de amor, de exaustão, de medo e de orgulho. Ele escutava atento, como se estivesse aprendendo algo que nenhuma escola de elite ensinava. Algo começou a quebrar ali, dos dois lados. Antes de sair da sala, ele disse algo inesperado, que não queria mais ser aquele cara, que estava cansado de ser odiado sem nem saber por quê. Ela não respondeu na hora. Apenas pensou se aquelas palavras eram verdade ou só mais um impulso. Você acreditaria nessa mudança ou esperaria o pior? Porque a atitude seguinte dele colocou essa dúvida à prova. No dia seguinte, ela chegou mais cedo, como sempre. A mansão ainda estava silenciosa quando percebeu algo diferente. O adolescente já estava acordado. Não estava no celular nem jogando. Estava na cozinha tentando fazer café. Quando a viu, ficou sem graça, mas não desviou o olhar. Pediu desculpa, sem ironia, sem plateia, sem risadinhas. Ele disse que pensou muito depois da conversa, que nunca tinha parado para imaginar a vida de alguém que trabalhava ali. Contou que pesquisou sobre crianças especiais, leu depoimentos de mães cansadas, noites sem dormir, contas acumuladas. Disse que se sentiu pequeno, não humilhado, mas pequeno de verdade. A mudança não ficou só nas palavras. Ele começou a ajudar. Primeiro tímido, depois com mais naturalidade, levava o lixo, organizava a sala, respeitava o espaço dela. Os pais estranharam o comportamento, mas não questionaram. Estavam sempre ausentes demais para notar detalhes que não envolvessem dinheiro. Um dia, ele chamou a empregada para conversar. Disse que queria usar parte da mesada para algo útil. Não como caridade, mas como responsabilidade. Perguntou se poderia ajudar com as terapias da filha dela, sem que ninguém soubesse. Ela hesitou. Orgulho ainda doía, mas também sabia que amor não se mede só em sacrifício. Ela aceitou, impondo uma condição, que ele estudasse, que se tornasse alguém melhor. Não por culpa, mas por escolha. Ele concordou.
Aquela mansão, antes cheia de humilhações, começou a mudar aos poucos. Mas nem toda transformação passa despercebida. Alguém iria notar, e nem todos ficariam felizes com isso. A mudança ficou evidente quando a mãe do adolescente percebeu que a casa estava diferente. Menos gritos, menos portas batendo, mais silêncio respeitoso. Ao investigar, descobriu a conversa, a ajuda financeira, a aproximação. A reação não foi imediata. Primeiro veio o choque, depois o desconforto. Aquilo quebrava a hierarquia invisível que sempre existiu ali. Ela chamou a empregada para conversar. O tom não foi agressivo, mas carregava tensão. Perguntou se havia ultrapassado limites, se estava confundindo as coisas. A empregada respirou fundo e, com firmeza, explicou que nunca pediu nada. Apenas foi ouvida. E isso, às vezes, muda mais do que dinheiro. A mãe ficou em silêncio. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Com o tempo, algo inesperado aconteceu. A própria família começou a rever atitudes. Pequenos gestos, ainda tímidos, mas reais. O adolescente passou a se interessar por voluntariado, escolheu outro rumo para a própria vida. A mesada deixou de ser motivo de orgulho e virou ferramenta de consciência. A empregada continuou trabalhando ali, mas não mais por medo. Continuou por escolha, conseguiu manter os tratamentos da filha, viu a mãe melhorar e, mais importante, recuperou algo que achava perdido: dignidade. Não porque alguém permitiu, mas porque ela nunca deixou de ter. Antes de dormir certa noite, o adolescente agradeceu. Disse que aquela conversa mudou tudo. Ela respondeu algo simples: que empatia não nasce do dinheiro, nasce da escuta. E que ninguém é pequeno demais para ensinar algo grande. E você? Acredita que pessoas mudam quando são confrontadas com a realidade do outro? Ou acha que isso foi uma exceção? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma história como essa.